Olá, hoje eu quero fazer um vídeo mais descontraído em relação aos idosos teimosos que insistem em sair de casa. Você conhece algum idoso teimoso? Ou você já ouviu alguém dizer isso? Idoso teimoso que insiste em sair de casa na pandemia, sabe que não pode. Vamos falar sobre isso. Dá 5 minutos. Olá, eu sou o Vanderlei, psicólogo, fundador aqui do canal Psicologia do Envelhecimento. E hoje eu quero falar sobre os idosos teimosos que insistem em sair de casa. Estou recebendo muitos relatos de pessoas que falam: Vanderlei, o idoso, meu pai, meu avô, ele quer sair de casa de qualquer jeito, não fica parado em casa, não entende que é perigoso sair por causa da Covid-19. Eu quero falar para você de forma muito objetiva e até bem descontraída. Eu te dar 5 dicas e 5 orientações, na verdade, aqui, bem específicas a respeito desse assunto. A primeira coisa que eu quero falar antes das 5 dicas é o seguinte: eu vou falar de um público específico. Idoso é qualquer pessoa acima de 60 anos, né? Então, pessoa de 60 a 100 a 200 anos é idoso. Então, eu não quero falar de qualquer idoso, eu quero falar desse idoso independente, autônomo, esse que ainda toma suas decisões, que ainda consegue gerir o próprio dinheiro, que ainda consegue sair para fazer suas compras, se relacionar com outras pessoas, independente e autônomo. É desse idoso que eu quero falar. E aí eu estou recebendo relatos de pessoas falando que esse idoso, esse aí, autônomo, independente, está indo comprar as coisas, está indo para o bar, está indo para um restaurante. Restaurante não, está fechado. Está indo fazer as coisas, está indo para a rua sozinho. E as pessoas estão preocupadas porque o idoso não fica quieto em casa, devia ficar durante a Covid. Agora vamos para as dicas, porque é um assunto delicado, mas eu vou falar de forma muito objetiva. A primeira orientação que eu quero dar para você é o seguinte: considere o idoso como o adulto que ele é. Tem pessoas que acham que quando se envelhece, torna-se criança novamente. Não é. O idoso não se torna uma criança. Exceto pela questão da fragilidade, muitas vezes emocional e até fragilidade física, ele pode se parecer com uma criança, mas o idoso não é uma criança. Então, é preciso que você considere-o como o adulto que ele é, com vontades, com desejos, com aptidões, com capacidades. Então, considere-o como o adulto que ele é na hora que ele falar e quer sair de casa. A primeira questão é essa. A segunda questão é importante: considere como legítima a vontade dele de sair. Muito importante. Legítima, como autêntica. Ele quer sair de casa por quê? Por causa da liberdade dele. Porque, assim como milhões de pessoas, ele também teve a sua liberdade cerceada pela pandemia. Então, considere isso como importante, o desejo do idoso. Ele quer sair mesmo, porque ele, assim como muitas pessoas, está se sentindo sufocado em casa. Não é psicológico, como isso é coisa da cabeça dele. Não é coisa da cabeça dele. Isso é da alma, isso é do coração, isso é do sentimento. Então, segunda dica é essa. A terceira questão: respeite a vontade do idoso. Respeite a vontade dele. Aí você me pergunta: mas é para deixá-lo sair? É para deixá-lo correr risco na rua? Você, juntamente com a sua família, juntamente com este idoso, vai avaliar os riscos. É importante que vocês sentem e conversem a respeito, mas escute o idoso, escute-o para ver o que ele pensa a respeito. Ele realmente é grupo de risco? Cada família vai precisar avaliar isso com calma, com serenidade, especialmente com empatia. A quarta dica é uma pergunta, na verdade. Você acha que o idoso sabe dos riscos da doença? Se o idoso tem as suas capacidades mentais, intelectuais, cognitivas preservadas, se ele responde por si, se ele é autônomo, se ele é independente, provavelmente ele sabe dos riscos. Provavelmente ele sabe. Então, converse com o idoso a respeito, para saber se ele sabe dos riscos da contaminação da doença, se ele tem condição de arcar com uma possível contaminação, caso ele saia e realmente se contamine. Então, escute o idoso nesse sentido e avalie para saber se ele sabe dos riscos.
E a quinta dica que eu quero dar para você em relação ao idoso é o seguinte: oriente-o em relação à doença, faça a sua parte com todo carinho, com todo cuidado, com técnica também se você tiver. E se o idoso for autônomo, independente, vá cuidar da sua vida. O idoso vai saber se cuidar. Respeite o idoso. Vamos continuar essa conversa? Porque idoso teimoso é